Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Depois de quase 20 anos, o Brasil registrou o primeiro caso de cólera. A doença foi diagnosticada num homem de 60 anos na cidade de Salvador. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, ele não teve contato com um paciente contaminado ou até mesmo com a suspeita da doença e também não esteve no local com incidência de cólera. O homem apresentou sintomas de desconforto abdominal e diarreia em março e já está curado. Por que um homem que não teve contato com a cólera contraiu a doença? Existe risco de novos casos? E qual o cenário da doença em todo o mundo? O JR 15 Minutos de hoje tira essas e outras dúvidas com o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Gonzalo. É um prazer estar aqui com vocês. E quem me acompanha nessa entrevista é o repórter da Record em Salvador, Henrique Terra. O Henrique, a confirmação de um caso de cólera após 18 anos foi uma surpresa para todos. É uma doença que estava até meio esquecida. Oi, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, doutor Gonzalo. Celso, chamou muita atenção mesmo, até porque o paciente não teve contato com uma pessoa com suspeita da doença e nem esteve em um dos países que enfrentam um surto de cólera. O paciente de 60 anos apresentou os sintomas no mês passado. Ele sentia desconforto abdominal e diarreia. E depois de um exame laboratorial foi confirmada a doença. Dr. Gonzalo, tecnicamente, essa contaminação é chamada de autóctone. Isso ocorre com frequência? A frequência de contaminação autóctone por uma doença como a doença do cólera, ela exige a presença de outros casos. Sempre existe um primeiro caso, mas esse primeiro caso teria que ter uma fonte inicial de transmissão dessa bactéria, do Vibrio cholerae. No caso, não aconteceu. As hipóteses que nós estamos formulando são ainda muito complexas, né? Uma hipótese é que nós estamos com circulação do vírus, da bactéria, do Vibrio cholerae no mundo. Existem muitos países no Sudeste Asiático. Aqui na América Latina, basicamente, é o Haiti, onde nós temos casos. Mas a bactéria está circulando. Ela está circulando e, eventualmente, uma parte das pessoas que são infectadas pela bactéria tem a doença de uma forma assintomática. Ficam doentes, não têm os sintomas, diarreia, febre, nenhum sintoma. Se estima que entre 50% e 60% das pessoas que pegam esta doença a pegam de uma forma muito benigna e não apresentam sintomas, porém são capazes de transmitir. Então, este paciente aí da Bahia, ele não saiu de lá. Agora, ele se encontrou com pessoas lá. Pode ser que algumas dessas pessoas possa ter a doença e a transmitiu para ele? Sim, isto é possível. É a única hipótese, porque do nada, como se dizia antigamente, a gente chamava de reprodução por abiogênese, ou seja, a é não, né? Não biogênese, não geração. Então, é possível que surja um micro-organismo por abiogênese? Não é possível. Nossa ciência hoje nega isso. Então, tem alguém que passou para ele. Quem passou? Provavelmente pode ser alguma pessoa que tivesse uma contaminação assintomática e o infectou. Agora, doutor Gonzalo, o Brasil não registrava nenhum tipo de caso há 18 anos. Eu pergunto, existem motivos para a preocupação? Esses casos que você menciona dos 18 anos foi aí em Pernambuco, e foram um número bastante reduzido de casos que fez parte dessa reentrada do cólera no Brasil, que aconteceu justamente em 1991, através de Tabatinga e Benjamin Constant, na Amazônia. O cólera entrou pelo Porto de Callao, no Peru, e se espalhou pela América Latina toda a partir dessa entrada, né?
Essa doença entrou pelo Brasil e circulou por onde no Brasil? Circulou por onde nós não tínhamos água tratada. Essa doença foi, a meu ver, inclusive, muito importante para nós, porque as poucas cidades que nós ainda não tínhamos com água com cloro, passaram a ter água com cloro e nós acabamos com essa doença no Brasil. O último brote foi esse aí em Pernambuco. Aqui em São Paulo, em 1993, nós tivemos casos, nenhum caso autóctone, somente casos importados. Mesmo nas grandes favelas que nós temos ainda aqui em São Paulo, nunca tivemos um caso. Por quê? Porque, inclusive nas favelas aqui em São Paulo, nós temos água tratada. Água com cloro, o Vibrio cholerae não sobrevive. A água com cloro é a solução, não só desta doença, mas de todas essas doenças que são transmitidas através de agentes infecciosos que estão na água. Então, não existe nenhum risco de que nós vivamos uma epidemia de cólera. É importante salientar que o caso do paciente em Salvador já está fora do ciclo de transmissão da doença, que é de 10 dias, né? Agora, doutor Gonzalo, em relação aos sintomas, o paciente de Salvador teve dores abdominais e diarreia. Esses são os mais frequentes? O cólera, a condição clínica que ele exibe é basicamente diarreia e pode também ser acompanhada de vômitos. Por isso, o tratamento é sempre antibiótico para combater a bactéria, por um lado, e por outro lado, hidratação. Tem que tomar soro para que não ocorra uma desidratação muito grave e o paciente morre dessa desidratação. A causa da morte pelo cólera é a desidratação. E o que ele teve, portanto, foram sintomas clássicos de um caso de cólera. Doutor Gonzalo, mas existem também os casos assintomáticos. Nesse caso, o que deve ser observado? Veja, se a pessoa é assintomática, ela provavelmente veio de alguma região onde a bactéria está circulando. Então, vamos ver. Foi visitar alguém lá no Haiti e veio para o Brasil num intervalo menor do que 10 dias. É possível, hoje temos 30 milhões de viagens aéreas por dia. Então é possível chegar, é possível também vir lá do Sudeste Asiático, onde também o cólera circula. Chega aqui no Brasil, não tem a doença, entra em contato. Como é que é o contato? O contato, para se pegar essa doença, é um contato manual. Você tem que ter contato com fezes contaminadas pelo Vibrio cholerae e levar isso à boca. Senão, não tem como se infectar sem ser através da via oral. E aí você pega a doença, né? Então, geralmente é quando você toma água. Água é contaminada, mas no Brasil hoje a maioria, 85% da população brasileira tem acesso à água tratada. Quem é esses 85%? É a população urbana. Nós temos uma população urbana de 85% e toda a população urbana brasileira tem acesso à água tratada. Não tem água tratada na zona rural. Na zona rural, em nenhum país do mundo, a água a cano vai chegar na área rural. Agora, doutor Gonzalo, vamos imaginar o seguinte, o indivíduo assintomático que transmitiu a bactéria em Salvador, ele pode ainda contaminar outras pessoas? Não, o assintomático se resolve, até onde nós temos conhecimento, em torno de 10 dias. A regra brasileira, inclusive, ela é mais dura. Nós consideramos, pelas normas da vigilância epidemiológica, 20 dias para garantir que há uma margem de segurança importante. Passado esse período, o paciente que estava assintomático, ele terá debelado a doença, terá liquidado com essa bactéria e não há mais possibilidade de ele infectar ninguém. Agora, doutor, a cólera pode ser letal, mas também tem tratamento, né? Como é que é feito esse tratamento? O tratamento é feito com antibiótico e com reposição de líquidos através de soro injetado na veia.
Agora, nesse momento, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, acompanha 24 surtos de cólera em andamento em todo o mundo. A maioria está no continente africano. Essa doença está diretamente ligada à falta de saneamento básico, né, doutor? Basicamente, a água tratada. A coisa mais importante é a água tratada. As populações que têm acesso à água com cloro não têm cólera e também não têm as outras gastroenterocolites. Todos os prontos-socorros do país tinham uma sala de hidratação pediátrica e as crianças, nossas crianças, morriam desidratadas. Nós tínhamos uma mortalidade infantil da ordem de 60 crianças por 1.000 nascidas vivas lá no início da década de 90. Hoje, a mortalidade infantil é da ordem de 10 a 12 por 1.000 nascidos vivos. Nós conseguimos resolver isso graças ao acesso à água com São Cloro. Doutor, e para impedir que o número de casos aumentem ainda mais, a OMS aprovou o uso de vacina oral contra a doença. A meta é distribuir ainda neste ano 50 milhões de doses. Doutor, essa é uma medida prática que pode conter o avanço da doença? Essa vacina é uma vacina muito segura e muito eficaz. Lógico que nós não vamos precisar utilizar essa vacina. Essa vacina só vai ser utilizada em países que não têm acesso à água tratada. Onde tem acesso à água tratada, não precisa de vacina. Mas a maior parte dos países da África e alguns no Sudeste Asiático e aqui no Haiti, não tem acesso à água tratada. Aí a alternativa é a vacina. Uma vacina que não tem volume suficiente para esses 50 milhões de doses. Inclusive, a OMS era uma vacina que deveria ser aplicada em 2 doses, passou para ser em dose única para aumentar a cobertura. Mas o correto seria que a gente investisse em saneamento básico. Agora, doutor, que medidas os órgãos sanitários do Brasil adotam para evitar uma importação da doença? É necessário rigor, principalmente em portos e aeroportos, não? É importante que a gente informe os nossos viajantes, particularmente os que forem para áreas endêmicas de cólera, para que eles, quando retornem ao Brasil, tenham alguma preocupação. Mas veja, estes que, por exemplo, são assintomáticos, eles não têm sintomas, tiveram numa área que tem cólera, voltaram para o Brasil, não tem sintomas da doença, portanto, não tem com o que se preocupar. Então, é bastante complexa essa situação, né? Esse micro-organismo circula em países que têm uma condição sanitária pior. E você, visitando esses países, tem grande chance de se infectar, comendo comida na rua, tomando água que não seja de água mineral, né? Por quê? Porque a chance de pegar uma gastroenterocolites, né, ou uma doença como cólera é muito grande. E o cólera já foi uma das grandes pestes da humanidade, dizimou muita gente ao longo da sua história. Então, é uma doença que sim, nós devemos nos preocupar e muito. Mas, né, o Brasil está protegido graças ao saneamento básico. Nós somente nos falta ampliar a questão dos esgotos, mas a água tratada nós temos um acesso muito bom. É bom a gente frisar, né, doutor, que uma medida simples que evita a contaminação por cólera e também de outras doenças são os cuidados básicos com a higiene. Eu acho que uma grande parcela da população aprendeu com a Covid. É importante lembrar de lavar as mãos, por exemplo, não é mesmo, doutor? Fundamental lavar as mãos, principalmente depois que a gente faz certas coisas, não é? Aí é mais importante ainda lavar as mãos. E se tiver acesso a um álcool gel, nunca faz mal, pelo contrário. Acaba com o Vibrio cólera e mais um monte de outros bichos que estão aí no meio do caminho. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação e as informações do médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina. Muito obrigado, doutor Gonzalo. Ora, foi um prazer
Espero que a gente tenha contribuído aí para que os nossos teleassistentes, né, melhorem seu conhecimento sobre essa doença. E agradeço também a participação do repórter da Record em Salvador, Henrique Terra. Obrigado, Henrique. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.